Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Na tela estamos com o mini índice futuro brasileiro, mini índice de contratos de Bovespa, e vamos fazer análise aqui no gráfico de 1 hora com a expectativa de tentarmos prever as movimentações para essa semana. Bom, na semana passada nós estávamos trabalhando aqui com uma estrutura esticada, acabamos incorporando aqui uma estrutura secundária, um movimento na qual você pode observar que estava nessa região da parte superior do gráfico. E aqui a gente percebe que houveram algumas movimentações, mas antes de mais nada, antes de a gente fazer a análise do gráfico com a tendência primária e também uma tendência secundária, que a gente pode estar observando aqui, eu quero fazer as limpezas nas nossas estruturas, nas nossas marcações. Começando com a parte inferior, lá na extremidade do nosso gráfico, continuamos com as marcações. Tá? Essas referências acabam permanecendo. Nós temos aqui essa quebra de estrutura, que é o nosso fundo da nossa estrutura principal, os nossos blocos de ordens. Então a gente vai atualizar aqui as nossas estruturas, estamos referenciando eles, eles continuam servindo como pontos de interesse para a gente, as expectativas de movimentação nessas regiões também, com base nesses pontos de interesse. E aqui os pontos de liquidez, tá? Temos esses pontos, esse aqui a gente pode desconsiderar, vamos trabalhar apenas com um, que seria este camaradinho aqui, a gente estica ele também, né? Nós temos estruturas aqui no gráfico de 15 minutos, tá? A gente tira aqui essas referências, não vamos usar elas, opa, aqui foi, essa aqui também a gente pode tirar, não vai ser utilizado. Essa estrutura a gente não utiliza. Isso aqui eu vou deixar que eu quero comentar com vocês aqui essa situação, tá? Inclusive o topo lá que eu acabei apagando, ele deveria ficar para a gente ter a explicação e depois eu posso apagar. Bom, o nosso fundo continua sendo esse fundo macro e o nosso topo aqui agora. Agora nós temos um topo, nós não temos mais apenas um topo prévio. Por quê? Nós tivemos aqui um fundo sendo rompido. E esse rompimento de fundo é uma situação bem interessante aqui para a gente, tá? Porque ele pode ser o sinalizador, tá, do início de um movimento corretivo da estrutura como um todo. A gente fica atento e vamos analisar como que o preço vai se comportar aqui nessa parte superior do gráfico, ok? Bom, topo ali, a nossa estrutura a gente vai esticar ela, nosso 50% lá embaixo. Tá, interessante, ele mantém as mesmas regiões lá na parte inferior. Aqui agora, pessoal, a gente trabalhou com uma referência secundária no gráfico de 15 minutos. Então vamos descer lá para 15 minutos e vamos observar essa região aqui. Vou dar um zoom in, aproximar bem o gráfico. Nós tínhamos algumas expectativas, né? Expectativa do preço fazer um movimento aqui e dar um pullback, fazer só um pullback e dar continuidade na venda. Não foi cumprida, né? O preço capturou a liquidez e continuou a sua tendência, então a gente percebeu que a compra estava bem forte, né? Essa movimentação que tinha uma expectativa do preço lá embaixo, capturar a liquidez e dar continuidade na compra, também não aconteceu, então a gente pode tirar tudo isso aqui, porque foi a nossa estrutura secundária que acabou, né? As expectativas que nós tínhamos aqui, ela acabou não sendo tão precisa. O que aconteceu? Esse fundo aqui a gente também pode tirar. O que aconteceu? Continuidade do movimento de alta. Porém, o movimento aqui, porém foi um movimento até um pouco amplo, bem amplo. Seria interessante que nos gráficos menores, quando ele rompe, ele já faz uma volta e depois dá continuidade. Você pega aqui uma operação no próprio intraday. Esse movimento aqui que ele fez foi um movimento para swing trade. Inclusive a continuidade, ele não ancorou tão interessante na região e deu continuidade aqui não tão ampla. Mas percebam que ele toca numa região de bloco de ordens.
Então você que gosta um pouco mais de risco poderia ter pego uma oportunidade nesse sentido. Só que, né, ele estava em uma região de prêmio ainda, não estava numa região de desconto. Era uma região aqui interessante para você negociar, mesmo utilizando apenas a referência do dia anterior ou com o último fundo, estava numa região aqui um pouco complexa de operar, tá? Particularmente que eu não viria assim com tanta facilidade essa região. Tá, colocando aqui indicadores, ó, a média, um gráfico de 1 hora, vamos ver como ele ficou nessa região ali. Ó, no gráfico de 1 hora ele ancorou certinho, bonitinho na média de 20. Tá? Então, se você faz essa confluência de tempos gráficos com médias, né, no 15 minutos, que seria a região que nós estávamos observando, você percebe que o preço ele toca numa região de bloco de ordens, deixa aqui um padrão de reversão de candle. Inclusive aqui a gente pode até considerar o padrão 1, 2, 3, né, uma compra no rompimento desse candle aqui, teria um stop de, ficaria um pouco caro, né, stop 325 pontos, uma gestão de risco não tão agradável. Possivelmente poderia entrar num rompimento desse candle aqui, mas é uma operação um pouco mais arriscada. Aí vai de perfil de trade, de trader, tá? Mas, enfim, dando continuidade aqui, a gente percebeu a continuidade para a movimentação de alta. O preço agora novamente rompe a média de 20, a de 50, faz um pullback. E aqui agora a gente pode começar a vislumbrar e a trabalhar com as possíveis movimentações para essa semana, tendo aqui um viés vendedor. Tá? A gente pode marcar essa região de extremidade, então bastante atenção na abertura do mercado, que ele ainda pode vir buscar essa região aqui superior. Tá? Ele pode ainda vir aqui com o movimento e daqui ele dá uma movimentação vendedora. Tá? E essa movimentação vendedora teria como expectativa você vir buscar aqui, ó, minimamente esse rompimento dessa região. Tá? O que a gente pode trabalhar com movimentos na ponta compradora? Aqui, pessoal, é uma movimentação secundária. Tá? Uma movimentação secundária ela poderia vir trabalhar e corrigir este fundo aqui com esse bloco de ordens. Tá? No movimento secundário que tem aqui esse ponto de liquidez bem interessante. Ponto de liquidez, aqui um bloco de ordens lá na extremidade da movimentação. Um bloco de ordens comprador. Tá? Então, uma possível movimentação nesse sentido. A continuidade aqui para um movimento vendedor, após ele tocar essa região, tá? Teria como expectativa uma movimentação vendedora. A gente pode dar uma olhadinha na média de 200. A média de 200 está bem lá próximo daquela nossa região. Então, até o preço chegar aqui abaixo, a média ela pode ter encostado um pouco mais. O que eu vejo aqui, pessoal? Né? Um rompimento dessa região, de fato, rompeu, voltou, testou pullback, pode dar continuidade para uma movimentação vendedora, corrigindo a estrutura como um todo. Tá? Então, era o nosso fundo balizador. Essa movimentação, esse rompimento de fundo aqui, ele vem corrigir essa estrutura secundária. Tá? Então, ele vem corrigir essa estrutura. Como nós temos esses dois, agora temos esses dois pontos de liquidez, tanto esse quanto este fundo, a gente deve traçar aqui nossa ferramenta de prêmio de desconto, identificar onde está os 50%. 50% aqui, o preço já veio até os 50% da estrutura. O que ele pode fazer? Ele pode cair um pouquinho mais, capturar a liquidez e dar continuidade. Então, se o preço abrir e já vir aqui nessa parte superior, uma defesa vendedora aqui, você já pode atuar na venda com a expectativa de vir capturar a liquidez aqui nesse fundo. Tá? Porém, se o preço abrir, vir aqui embaixo e depois da continuidade na venda, na compra, perdão, aqui em cima eu já não pensaria mais na venda. Tá? Eu ficaria analisando o comportamento de como que vai ser o preço ali naquela região. Tá? Por quê? Porque ele já cumpriu a sua expectativa, capturou liquidez e agora, como ele capturou uma liquidez interna, ele tem como expectativa vir capturar a liquidez externa. Que é onde está a liquidez externa? Lá no topo da estrutura. Então, se ele já abrir aqui em cima, ele vem, aí ele tem uma expectativa de capturar a liquidez interna. Depois ele captura a liquidez externa. E é assim que o preço vai se movimentando. Tá? Então, voltando aqui, vamos criar aqui mais algumas expectativas. Deixa eu pegar aqui a figura, vamos trazer aqui nossa linha vertical para marcar o início da nossa semana.
Tá? Então, o que nós temos aqui? Temos a possibilidade de comprador aqui nessa região, ou até mesmo uma continuidade na ponta vendedora. O preço precisa romper, fazer um pullback, da continuidade, aí ele vem ativar aqui a correção da estrutura macro. Se o preço romper o topo lá na parte superior, a gente pode esperar aqui um pullback, uma continuidade para a movimentação, esticando aqui a nossa referência, dando continuidade na movimentação. Ok? Então, deixa eu marcar aqui, trazer um topinho nessa região também. Tá. O viés é a expectativa mais interessante, eu fico com esse primeiro que nós marcamos aqui. Tá? O preço abrir em linha ou abrir com gap de alta já nessa região, dando oportunidade de vendedor. Então fiquem bem atentos a esses possíveis movimentos. Enquanto, né, o preço não chega, principalmente não chegar aqui nessa região, abaixo dessa linha, é interessante a gente ir trabalhando com expectativa vendedora. Se você considerar a estrutura secundária, tá? Quando o preço chegar aqui nessa extremidade, pense duas vezes em continuar vendendo. Tá? Nesse caso, eu esperaria ele romper o fundo, que aí daria aqui um pouco mais de indícios para a gente que ele continuaria um movimento vendedor vindo até aqui embaixo. Tá? Então, a venda daqui de cima até aqui, chegando nessa região, você espera o movimento. Rompeu o preço? Rompeu. Então, vende dali até aqui. Aí você continua movimentação vendedora. Chegou abaixo dos 50%, observe como que vai se comportar a venda e uma possível reversão, você entra atuando na ponta compradora com a expectativa de reversão de mercado. Ok? É importante também você sempre dar uma olhadinha no IFR, ver como ele está se comportando, principalmente se você tem o IFR nas extremidades, o sobrecompra e sobrevenda confluindo com regiões, as marcações que a gente faz aqui no gráfico, e até mesmo as médias de 200 e as medianas. As medianas aqui, pessoal, de 20 e de 50, para definir a tendência, tá? E a de 200, obviamente, ela define uma tendência um pouco mais longa, mas ela serve como um bom ponto de suporte e resistência. Tá? Então, bastante atenção nessas regiões, bastante atenção com as movimentações que o índice vai estar fazendo. Expectativa aqui de uma possibilidade de um movimento vendedor. Tá? Caso contrário, tá? Precisaremos aqui de um rompimento do topo, o preço trabalhando acima das médias novamente, para a gente continuar pensando na compra, né? Esticando essa grande referência aqui e continuando a sua intenção compradora, ok? Então, esse capitalista, espero que você tenha gostado dessa análise. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.